Primeiramente, quem foram os templários, tá? Quem fundou a Ordem do Templo? Tá? Bom, a Ordem Templária, ela é fundada após a Primeira Cruzada, tá? Por um fidalgo chamado Hugo de Payens e o apoio de mais 8 cavaleiros. Tá? Isso na data de, ou melhor, no ano de 1118. Então, a Ordem do Templo, especificamente, ela vai durar de 1118 a 1312, basicamente, quando acontece a perseguição aos templários. Essa é a Ordem do Templo original, tá? A Ordem dos Templários original. Mas ela tem uma sucessora, uma única e legítima sucessora, que é a Ordem de Cristo. Não existe outra sucessora da Ordem do Templo. Não existe uma ordem que seja legítima, né, oficial, legítima por documento, que seja uma sucessora da Ordem do Templo, que não seja a Ordem de Cristo. Tá? Eu vou procurar demonstrar isso. Tá? Agradecendo o superchat da GG1, né, BMX. Muito obrigado. Diz-se que o Sniper vai participar também daqui a alguns minutos. Então, Sniper, muito bem-vindo. Tá? Daqui a pouquinho eu te passo já o link ali pelo chat, né? Pelo WhatsApp. A gente manda para você aí, tá? Então, teremos uma participação especial aí. Então, a única legítima sucessora da Ordem do Templo é a Ordem do Cristo. Isso é fantástico. Eu vou utilizar algumas fontes aqui, né? Eu vou mostrar. Bom, deixa eu ver se está mostrando aqui, beleza? O livro A Ordem de Cristo e o Brasil, né, que trata justamente. Aliás, essa aqui é a bandeira da fundação do Brasil, a primeira bandeira hasteada em solo brasileiro, que é a bandeira da Ordem de Cristo. Inclusive o Brasil, por bula papal, ele era propriedade da Ordem de Cristo. E aí você começa a entender por quê. Havia tanto interesse, né, por sociedades secretas revolucionárias, né, como, por exemplo, a franco-maçonaria ou a maçonaria inglesa, de se apropriar da identidade dos templários. Isso é fato histórico. Isso aqui não enfim, não é uma acusação, é simplesmente um fato histórico, né? Por que dizem, então, que os templários são muito antigos, na verdade? Eles vêm lá desde Salomão, né? Por que isso? E aí você começa a ir lá nos ditos construtores do templo, hebreus e tal. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Isso é um mito. Na verdade, quem busca fazer essa associação, na verdade, é a maçonaria, né? Que ela acabou absorvendo todas ou diversas crenças esotéricas pelo mundo, esotéricas no sentido que são internas, são iniciáticas, são para dentro. O conceito de esotérico é esse, né? É algo que significa que é para um círculo fechado, algo hermético, digamos assim. Então, tudo aquilo que diz respeito a conhecimentos herméticos, a maçonaria vai se apropriar depois e se dizer sucessora. Se você reparar, ela vai dizer que ela é sucessora da Ordem dos Templários, de Pitágoras, dos faraós do Egito, enfim, do Templo de Salomão, né, dos construtores do Templo de Salomão. E isso também é uma mentira, basicamente. Tá? Ela não é sucessora de todas essas formas de pensamento e manifestações culturais, evidentemente. A maçonaria ela é fundada em 1717, tá? Oficialmente, e algumas décadas antes, ela já vinha se organizando como Partido Republicano. Na verdade mesmo, a maçonaria ela vai começar a se organizar após a perseguição da Inquisição, tá? Após a perseguição da Inquisição, e ela acaba apropriando. Por quê? Porque, bom, existiam forças que eram contrárias à igreja, como sempre existiu, a igreja cristã, né? E que eram favoráveis à separação da igreja com o Estado, que no caso é o que fundamentava aquele império antigo que nós chamamos de cristandade, né? Digamos assim.
Cristandade não chega a ser especificamente um império, né, a denotar um império, mas sim uma forma de organização social. Tá? Então hoje nós temos o termo sociedade. Naquela época era uma cristandade. Então não havia esse conceito do ser social, o que realmente formava a identidade do ser enquanto membro da civilização ocidental era o fato dele ser cristão, basicamente, porque havia uma união do Estado com a igreja. E, logicamente, que isso incomodava principalmente aqueles que não eram cristãos. Tá? E foram esses que criaram